Nosso bom dia a todos. É com imenso prazer que novamente estamos aqui. É sempre uma honra. Para a nossa pequena reflexão, vamos recordar uma passagem que está no Evangelho de Lucas, que é do capítulo 17, do versículo 11 a 19. E diz que Jesus estava indo da Galiléia para Jerusalém, passando pela Samaria, atravessando ali. Isso ele fazia para chegar no Vale do Jordão, dali atingir a pequena cidade de Jericó e alcançar Jerusalém. E tendo chegado num pequeno povoado, 10 leprosos se aproximaram. Todos sabemos dessa passagem. 10 leprosos se aproximaram e à distância, sem chegarem muito perto, imploraram: Senhor, tem compaixão de nós. E Jesus lhes respondeu: Ide vos mostrar aos doutores, para que sejais trazidos de volta ao livro dos vivos. Era preciso que assim fosse, que eles fossem se mostrar aos sacerdotes, porque eram considerados oficialmente mortos, perdidos todos os direitos. E eles precisavam recuperá-los. No caminho, em direção aos sacerdotes, eles se viram purificados. A sua doença desapareceu, sua pele ficou limpa, as dores desapareceram. E um deles, vendo isso, voltou-se e procurou Jesus. E tendo-o encontrado, ajoelhou-se, prostrou-se ante seus pés, colocou o rosto na terra, dando glórias a Deus e agradecendo. Era um samaritano. E Jesus então comenta e pergunta: mas não eram 10 os leprosos? Onde estão os outros 9? Somente um voltou para agradecer? E é um estrangeiro, disse Jesus. E nós sabemos que ele nunca fazia diferença entre ninguém. E ele respondeu: Ide, a tua fé te curou. Ide em paz. Aí nós refletimos: como estamos nós diante das bênçãos que recebemos nas nossas vidas? Temos sabido nos colocar de joelhos, humildemente agradecidos a Deus por tudo que recebemos? São momentos difíceis esses que estamos vivenciando. Muito sofrimento, muita dor, todos sabemos disso. Essa semana nós tivemos a oportunidade de conversar com uma senhorinha de idade. Aí nós pensamos que bom, o mundo está melhorando mesmo. Nas pequenas coisas nós vemos a beleza se instalando nos corações. Ela, conversando conosco, ela nos disse assim: é de outra fé religiosa, não importa, porque nós não fazemos distinções, mas ela nos disse assim: antes eu orava pela minha família, pelos meus netos, pelos meus filhos, pelos meus amigos, agora eu oro pela terra inteira. Aí nós estamos tão felizes, porque um dos modos de agradecermos é orarmos uns pelos outros. E estamos em momentos de dificuldades profundas, mas que temos a bênção de ainda estarmos reencarnados. Nessa hora difícil da Terra, todos os dias abrimos os olhos de uma nova oportunidade de vida, de uma nova oportunidade de fazer o bem, deparando-nos com saúde. Temos visto muitos depoimentos muito belos de pessoas que passaram sofrimentos dolorosíssimos
e conversaram conosco. Certo dia, vimos uma senhora que andava com muita dificuldade, 40 anos só, ela andava parecendo que estava em câmera lenta, devagarzinho, devagarzinho. Aí sentou-se para conversar conosco e nos contou uma falta de ar terrível. Acabava de sair de uma internação de mais de 30 dias no HU, por causa do Covid. Muita falta de ar. E ela nos contou sobre o que ela observou dentro do hospital, lá no HU. A gentileza, a fraternidade, o amor com que ela foi tratada lá dentro. Ela disse assim a nós: até meu cabelo os médicos penteavam para mim. Aí ela nos contou que fez uma parada respiratória e que ela se viu deslocada do corpo físico. Nós até perguntamos se ela tinha tido aquele fenômeno de quase morte que acontece com tantos que tem esse quadro de possível desencarnação, se ela tinha visto algum espírito amigo, tinha passado por aquele túnel, porque muitos que tiveram esses quadros com o Covid nos relataram isso, que tiveram esses momentos, viram espíritos amigos, mas retornaram. Ela nos disse que não chegou a ver, mas que ela, dentro daquela parada, ela se sentia tão bem e ela estava assim como que entre a realidade do espírito e a realidade material, e ela escutou uma hora lá, diz que os médicos desesperados, falando, tentem mais um pouco, ela só tem 40 anos, aí ela voltou e ela voltou agradecida, com toda aquela dificuldade, aquela falta de ar. Ela observou os problemas que o hospital enfrentava e quando ela teve a alta, ela fez uma campanha pelo Facebook para conseguir material de limpeza para o hospital. Era um modo de agradecer. Aí uma outra senhora nos contou que também ela internada, uma senhora evangélica, obesa, né? Passou por uma situação difícil, porque a obesidade torna essa doença mais grave, né? Então ela foi internada, também lá na HU, que é o centro de referência, e estando lá, com aquela falta de ar que ela não conseguia respirar, diz que uma das auxiliares de enfermagem que estava ali, vendo aquela falta de ar dela, percebendo que ela tinha uma voz bonita, né? Falou assim, minha filha, canta um hino de louvor a Deus e a Jesus. Ela disse que com aquela falta de ar, falou, mas eu não consigo nem respirar, você quer que eu canto? Ela falou, canta que você vai melhorar. E ela então conseguiu, ela levantou aquela voz no hino de louvor a Jesus, cantou que retumbou na enfermaria inteira, porque ela estava com tanta falta de ar, que ela estava morrendo de medo de ser entubada, e ela não queria, que esse é o grande medo de muitos. E ela então levantou aquela sua voz cantando, e ela disse que quando ela terminou de cantar, ela não tinha mais falta de ar, então ela cantava todo dia. Quando ela teve a alta, porque ela foi melhorando, claro, com os tratamentos, e quando ela levantava aquela potência, ela enchia os pulmões. Diz que quando chegou o dia de receber a alta, que os médicos choravam, os enfermeiros, ninguém queria dar alta para ela, porque ela estava fazendo bem para a enfermaria inteira, para toda aquela ala com as músicas que ela cantava. Então, ela pôde voltar para casa. Foi um bem que ela fez. Nós temos tantas oportunidades de agirmos no bem todo o tempo, por amor,
que nós precisamos é incendiar o nosso coração de amor, sermos mais fraternos. Diz-nos o Evangelho, naquela página sobre os obreiros do Senhor, do Espírito de Verdade, que felizes são aqueles que deixam de lado as dissensões e trabalham pela causa do bem para que a obra não seja prejudicada, trabalhando sempre com desejo de bondade e de amor, que é o que deve nos sustentar. Nós estamos nesse momento em que vemos a solidariedade crescente de modo intensíssimo e que aqueles que fazem o bem hoje, nós o sabemos, jamais desistirão do bem, porque isso faz bem. O bem-estar que sentem é incrível quando se faz o bem, nós sabemos disso. Todos nós estamos na seara de trabalho da bandeira da caridade, que é o lema do Espiritismo. Então nós sabemos no nosso coração o quanto o bem nos faz bem, o quanto ele nos ajuda. E a gratidão deve ser expressa em forma de bondade. Quanto mais recebemos, mais deve ser a nossa retribuição em matéria de amor ao próximo. É um modo de nos colocarmos de joelho com o rosto na terra, como fez o samaritano agradecido, retribuirmos tudo o que pudermos, porque parece que quanto mais fazemos, muito pouco fazemos. Nós avaliamos as nossas atitudes, o bem que fazemos, na verdade, se nós nos analisarmos, é muito pouco diante da necessidade que existe. Mas é um modo de retribuirmos a Deus. Há uma história que nós lemos há muitos anos atrás, que é muito linda, que talvez uma grande parte conheça, que se deu lá nos Estados Unidos, uma situação em que um jovem estudante de medicina chamado Robert, ele tentando custear a sua faculdade, porque lá não é nada gratuito, nós sabemos. Ele vendia, trabalhava com vendas, né? Então andava a pé vendendo coisas de casa em casa. E naquele dia ele estava numa tarefa árdua, porque ele não teve dinheiro nem para comprar um alimento para ele. Tinha saído sem café da manhã, estava a manhã inteira trabalhando, sem conseguir muitos resultados, quando ele começou a se passar mal. Ele estava tendo uma crise de hipoglicemia por causa da falta de alimento. Então ele começou a suar frio, ter uma tontura, não estava passando nada bem. E bateu à porta de uma casa e veio atender uma jovem de 21 anos, mais ou menos. E ele perguntou, com vergonha de pedir alguma coisa para comer, que ele estava passando mal, se ela tinha um copo de água. A jovem o olhou um pouquinho e daqui a pouco ela voltou com um copo de leite e ofereceu a ele, porque ela percebeu que ele estava passando mal, estava com fome. Ela lhe deu um copo de leite e ele tomou aquele copo de leite agradecido, porque aquilo naquele momento lhe provocou um bem-estar. Agradeceu e ela disse, não é nada não, nós temos que velar uns pelos outros. E despediu-se e saiu. Os anos passaram muitos anos. E essa jovem, ela foi acometida de um tumor no cérebro, de difícil resolução. Só havia um médico neurocirurgião nos Estados Unidos que seria capaz de operar aquele tumor para que ela ficasse boa. E ela foi até a cidade onde estava aquele médico indicado, foi internada e foi operada. E com sucesso, cada dia ela se saía melhor.
Aí ela começou a ficar preocupada com a conta do hospital. Meu Deus, como é que eu vou dar conta de pagar esse hospital? Porque nós sabemos pelos relatos que a conta chega e é difícil. Tem gente que fica pagando todo mês mais de 30, 40 anos uma internação hospitalar. Ela estava com essa preocupação quando chegou o dia da alta, e ela pensando, meu Deus, eu não vou ter como pagar esse hospital. Nem vendendo a minha casa não vai dar. Aí o médico se aproximou, era um jovem neurocirurgião, e ela lhe perguntou, doutor, quanto que eu tenho que pagar por tudo que o senhor fez por mim? O senhor me salvou. E ele respondeu assim, você não me deve nada, está tudo pago com um copo de leite. Era o mesmo que anos antes ela havia ajudado. Olha como que Deus é bom, não é? Ele nos dá oportunidades de refazermos os nossos passos e fazermos o bem em todo momento, não é? Então, Jesus é o amor maior que nós devemos buscar. Estamos em momentos tão difíceis que precisamos nos refugiar no Evangelho de Jesus e no conhecimento espírita. Apenas a racionalidade torna a pessoa fria. A pessoa só estudar racionalmente, ela torna uma pessoa fria. Ela fica fria. Pela definição, Allan Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia, mas por conceito ela é uma religião. Nós podemos considerar que temos a religião espírita, dada a aceitação disso como religião pelos seus adeptos. Então, por conceito, ela é uma religião. E a religião, nós sabemos, é o elo de ligação da criatura com Deus. E para que nós possamos passar os momentos difíceis, é imprescindível que o nosso coração esteja recheado de luz. O Evangelho de Jesus deve estar dentro de nós, para que nós caminhemos com a luz do raciocínio e o coração juntos. As pessoas que só têm o raciocínio são muito frias, são quase que indiferentes. E aí nós nos deparamos com dificuldades, mesmo dentro da seara espírita, de desentendimentos pueris que não precisavam acontecer, se o coração estiver embasado na luz do amor que Jesus tanto nos pede. Então nós estamos passando esses momentos dolorosos e é necessário que nós mantenhamos a luz acesa dentro de nós. Estamos vendo pessoas muito amadas, muito queridas, sendo atacadas grandemente por espíritos dentro desse período doloroso da Terra, que não aceitam que a humanidade está caminhando para melhor. Ainda estão dentro dos sentimentos que os prendem dentro da inferioridade daquilo que nós poderíamos chamar de trevas, quando na realidade é a ignorância do bem. Jesus nos dizia que aqueles que agem mal têm mais ignorância do que maldade, porque ainda não entenderam o amor. E aí se colocam na maldade. A hora que compreenderem o amor, serão grandes trabalhadores do bem. Isso pode ter acontecido com todos nós. Carregamos no bojo de nossas vidas milhares de reencarnações e aprendemos ao longo dos séculos. Todos nós desejamos estar com os corpos saudáveis e o espírito saudável. Mens sana in corpore sano é o que se fala desde a antiguidade. Para que tenhamos a mente sã,
é preciso nós estarmos sempre ligados ao amor, à oração, ao trabalho edificante. A mente sã mantém um corpo equilibrado. Nós temos aqui conosco de um livro que nós sempre usamos na rádio, sabe? Esse livrinho é ótimo, nós recomendamos. Tem de tudo aqui, quase tudo, né? São compilações de livros onde a Joana de Ângeles dava suas opiniões através da psicografia do Divaldo. Então, no nosso programa Além da Vida, nós sempre levamos, que sempre tem uma perguntinha aqui que encaixa dentro daquilo que a gente precisava saber. E nesse livro, ele se chama Joana de Ângeles Responde, e foi organizado por José Maria de Souza, psicografado pelo Divaldo. Tem aqui uma pergunta que foi retirada do livro Autodescobrimento, da Joana de Ângeles. E ele pergunta assim: é possível estabelecer-se um programa em 10 itens para se alcançar uma vida saudável? E ela responde assim: tudo quanto se tem que fazer, pensar antes, delineando um programa cuidadoso no qual o improviso não tenha lugar, nem tampouco arrependimento tardio. Tal programação estatuirá a necessidade de pensar com retidão, mesmo quando as circunstâncias e pessoas sugiram outra forma, imediatista e infeliz, portanto, favorecedora da consciência de culpa. Cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar, embora as defecções morais e os embates traiçoeiros do momento a que todos estão sujeitos. Irradiar simpatia e esperança, produzindo uma aura de paz que alenta e agrada a todos. Usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias de enobrecimento e de ventura, que estimulam a criatividade, a coragem, a perseverança no bem. Banir, quando possível, do comportamento a crítica ácida e destrutiva, os conceitos chulos, quão irresponsáveis, as diatribes e os verbetes sarcásticos, que envenenam o coração e enfermam a alma, transferindo-se pelos condutos do perispírito para o corpo, em delicadas como complexas patologias orgânicas. Respeitar e, ao mesmo tempo, conduzir o corpo com moderação em quaisquer eventos, poupando aos costumes promíscuos, bem como aos relacionamentos sexuais e afetivos perturbadores, ora muito em voga. Manter os requisitos da higiene, superando os imperativos da preguiça mental e física, assim criando e preservando os hábitos sadios. Recorrer à oração, qual sedento no rumo da fonte vitalizadora, sustentando o espírito e refrigerando-se na paz. Meditar em silêncio, a fim de absorver a resposta divina e capacitar-se dos conteúdos da inspiração para alcançar as metas essenciais da existência. Preservar a paz, mesmo que a alto preço, estimulando-a em todos quantos o cerquem. Então, um programa que nós espíritas devemos ter sempre conosco, porque a nossa realidade é a realidade daquele que muito recebeu. Porque o conhecimento é uma luz, é uma fonte de água pura que nos foi dada, cristalina, e nós, a tomando, nós nos tornamos aqueles que também se tornam fontes para a vida eterna. Então temos recebido muito. E para que tenhamos uma vida saudável e em forma de gratidão permanente,
É importante que pensemos com retidão, falemos com retidão, hajamos com retidão para que a consciência esteja reta. Já mencionamos isso aqui algumas vezes. E nessa hora em que tantos estão se sentindo atacados por espíritos que ainda estão em muita dor e revolta, os trabalhadores do bem, todos os lugares estão sendo atacados, nós sabemos disso. Tivemos notícias de vários, em muitos lugares. Diz-nos o apóstolo Paulo uma frase que é lapidar. Ele fala o seguinte: linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então essa linguagem é em todos os sentidos, tanto das palavras como das ações. Aqui então englobando essa situação que a Joana de Ângeles nos coloca, que nós vigiemos sempre, de modo que se alguém estiver nos olhando, né, porque nós nos tornamos atrativos para esses espíritos, nossos irmãos. André Luiz fala muito isso claramente lá no Missionários da Luz, não é? Quando ele diz daquelas entidades que ele viu quando desceu pela primeira vez lá no Rio de Janeiro para socorrer em tarefa de auxílio, depois de desencarnado, e que ele viu espíritos tão grotescos que ele disse até nas páginas que escreveu que ele ia evitar de descrever com muitas minudências para não nos deixar impressionados. E que esses espíritos, eles, durante o sono, atacam aqueles que emitem luz, que são vislumbrados no meio da multidão. E quem ora e trabalha no bem emite luz. Então, durante o sono, simplesmente por inveja do bem já conquistado pelo outro, que eles ainda não conquistaram e não imaginam que podem conquistar, porque a bondade divina está longe do seu alcance de entendimento, eles acham que o seu sofrimento é eterno. Eles não sabem que terão novas oportunidades para se transformarem. Então, por inveja dos que já alcançaram o bem, eles atacam, porque ainda não encontraram a possibilidade de serem assim. É necessária a nossa vigilância. A humildade é prerrogativa. Agir como o samaritano, que humildemente retornou para agradecer. Mais ainda, prostrou-se com o rosto no chão. Nós temos que trabalhar sempre com amor, com humildade, nunca nos imaginando melhores, mas sempre nos colocando na posição de servos, aprendizes, que por mais que estejamos fazendo, ainda fazemos muito pouco. No Boa Nova de Humberto de Campos, há uma passagem ali em que João, ele, não compreendendo ainda que era uma dificuldade grande dos discípulos, a ideia daquele Deus misericordioso, aquele Deus que Jesus colocava na condição de Pai, e que eles deveriam orar para entrar em comunhão com o Pai. E João, tentando isso, mas sem conseguir compreender completamente essa ideia, foi conversar com Jesus, perguntando sobre essa comunhão com o Pai. E Jesus lhe falou sobre a prece, sobre o trabalho no bem. E mesmo assim, João ainda tinha dificuldades e pediu a ele que na primeira oportunidade que ele tivesse como esclarecer para que ele pudesse entender corretamente, se ele poderia fazer. E Jesus disse que sim. Um dia, estando ambos caminhando por uma estrada,
em direção a Jericó, que era árido, né? Jericó é um oásis, quase que no meio do deserto. Eles encontraram um lavrador suando. Fazia dias que furava tentando encontrar água num poço. E fazia um esforço fenomenal para aquilo. Suando, suando. Aí Jesus parou com João para que ele visse o esforço do trabalhador para alcançar o objetivo. E disse: esse trabalhador, ele está demonstrando a prece através do seu esforço. Ele está entrando em sintonia com o bem, não desistindo apesar da dificuldade. Há vários dias que ele está assim tentando encontrar essa água sem desistir. Então, o trabalho no bem é uma prece direcionada a Deus. Aí João entendeu. E aqui, naquele momento, o trabalhador conseguiu, depois de vários dias, que a água brotasse do chão, no esforço heróico. Esses momentos dolorosos da Terra nos têm mostrado como nós somos. É interessante. Nós estamos adentrando mais profundamente a nós mesmos. As pessoas, por estarem muitos ainda no isolamento, agora aos poucos começa a se libertar um pouco aqui ou ali, mas ainda com cuidado, porque o vírus tem aparecido de novo em outras situações. As pessoas aproveitaram para se autoavaliarem, para se auto-observarem. E felizmente nós estamos vendo esse amor crescendo, as preces aumentando, as pessoas orando umas pelas outras, e isso é muito lindo. O egoísmo devagar está desaparecendo e nós já tivemos muitas oportunidades de conversar com pessoas que estão fazendo bem porque compreenderam que a dor que as atinge pode ser igualmente a dor do seu irmão. Então, estão sabendo entender um pouco a empatia, que é sentir o que o outro sente. Nós estamos caminhando para a fraternidade, para a paz, mas ainda há muito que caminhar. Quando nós pensamos no nosso mundo de regeneração, nós ficamos tão felizes. Hoje, ainda de manhã, fazendo a prece lá em casa com o nosso esposo, nós abrimos o Evangelho, saiu lá de Santo Agostinho, os mundos regeneradores. Como é lindo, não é? Mas aí quando nós lemos ali que as pessoas serão todas fraternas nesse mundo de regeneração, ainda haverá sofrimentos, ainda haverão dores, mas a fraternidade imperará, todos serão fraternos. Aí, analisando friamente o nosso mundo, há uma longa caminhada para nós chegarmos. Disse que uma alvorada de luz se derrama na terra, que a luz de Jesus já alcança as regiões abissais mais profundas, mas racionalmente a caminhada ainda é muito longa. Nós ainda vemos uma grande parte da terra querelando, entrando em lutas fratricidas uns com os outros. O Evangelho do Cristo deve ser falado em toda a terra, deve ser amado em toda a terra, mas tem que estar dentro de nós. Vamos cultivar profundamente esse amor pelo Evangelho de Jesus. Temos o Evangelho conosco. O nosso querido paizinho, ele sempre nos pedia que falássemos do Evangelho. Quando nós comentávamos assim, mas o que eu vou falar? Parece que nós já falamos tudo, né? Não, fala do Evangelho, minha filha, o mundo está carente. Certa ocasião,
visitando a dona Luzita, ela incorporou o nosso querido amigo Jerônimo Mendonça. E ele nos pediu, ele segurou na nossa mão, através dela, claro. Ele falou assim: Jane, você sabe quem é que te fala aqui nesse momento? E nós já adivinhamos que era ele, né? E ele nos disse assim: mesmo que você esteja paralisada num leito, não pare de falar do Evangelho, porque o mundo está carente do Evangelho. E os Espíritos nos comunicam pedindo isso, porque a racionalidade por si só não basta. É preciso incendiar o coração de amor. E esse incêndio é o Evangelho de Jesus que deve viver dentro de nós, para que nós aprendamos a gratidão a Deus, para que nós exercitemos a fraternidade uns com os outros, tenhamos plena compreensão, união fraternal, que os nossos grupos sejam grupos unidos, fraternos, que o desejo do amor seja aquilo que impere, que deixemos de lado os nossos desejos pessoais. É o que diz o Espírito de Verdade nos obreiros do Senhor: felizes serão aqueles que evitarem as dissensões para que a obra não seja prejudicada, que trabalhem pelo bem e pelo amor ao próximo. É isso que temos que fazer. Sejamos fraternos, sejamos unidos, sejamos agradecidos a Deus porque aqui estamos. Cada um que tem possibilidades de conversar com um seu irmão, com alguém, pode ver as dores que estão palmilhando. Nós que estamos na área da saúde temos essa oportunidade e vemos o quanto as pessoas estão sofrendo. É difícil nós conversarmos com uma pessoa que dentro da área da saúde, né, que não morreu um vizinho, um amigo, um pai, uma mãe, um sobrinho, alguém dentro dessa situação dolorosa do Covid. Mas tudo tem uma razão de ser. Se Deus é infinito amor e o amor é a sua criação, todos nós sabemos que a finalidade maior será o aprendizado do amor, da humildade. Que nós possamos ter gratidão por estarmos aqui, por estarmos vivos, por termos as mãos com possibilidade de operar no bem. E que a nossa palavra seja vigilante, seja aquela palavra sã e irrepreensível, de modo que o inimigo se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Que trabalhemos sempre com Jesus, iluminando o nosso pensamento com conhecimento espírita, porque bem nos diz o Espírito de Verdade: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento: instruí-vos. Eis o segundo. Com relação ao hobby de aquela jovem, qual era a religião? Nem sabemos. O que sabemos é que agiram de acordo com a retidão da consciência. É assim que devemos ser. Que Deus nos abençoe e que tenhamos muita paz. Um domingo de muito amor, de muita união fraternal e de gratidão permanente. Porque ainda estamos com possibilidades de viver, sabe lá quando, porque Deus é que sabe quando seremos chamados. Mas enquanto aqui estivermos, que seja o nosso trabalho o de nós melhorarmos um tanto mais a cada dia, para que quando chegar a hora da partida, possamos nos despedir em paz desse mundo, como tantos se despedem, em paz, serenos, tendo cultivado no campo da nossa intimidade uma lavoura de bondade e de amor. Estamos aprendendo, vamos chegar lá, não é? Muita paz a todos.